Eu fiz algumas recomendações ao final da aula de alguns cursos, de algumas ações sobre a indústria 4.0 no mundo e no Brasil. E aí, recomendei para vocês, em especial, né, vocês olhassem esse curso sobre AI, né? Isso, é da MIT. Esse é o último. Isso aqui, né? Esse é um curso introdutório, mas dá para ter uma noção e, pelo menos, entender os diversos modelos de inteligência artificial, um curso que já é ministrado desde 2011, tem todo o histórico, desde o início. A inteligência artificial era tratada de uma outra forma, são os aspectos tecnológicos, aí você pode ver a evolução de tudo que ocorreu dentro dessa área, né? Se olhar aqui, ações passadas. 2017, a primeira vez que eu ministrei. O conteúdo é bem diferente do conteúdo atual do curso. Aqui, a gente tem aqui a sessão 1, esse já não. 2017, eu não sei se eles gravaram. Então, as versões mais antigas, né? Conteúdo que era abordado na época, de curiosidade, explorar, já está desativado, os conteúdos que existiam anteriormente. O link aqui leva cada uma das versões. Isso aqui vai para o curso atualizado. Não, está aqui. Esse aqui era o conteúdo, que é bastante diferente do novo conteúdo. Justamente em função da disponibilidade dos novos modelos e do desenvolvimento de GPUs, né, que nós temos atualmente. Bem, aí depois eu coloco alguns materiais aqui, para vocês terem acesso, né? E como exemplo aqui de indústria 4.0, de internet das coisas, eu liguei aqui um ambiente que eu desenvolvi alguns anos atrás, trabalho de fim de curso, onde nós tínhamos como objetivo, por uma demanda da CAESB, estudar os aspectos dos relógios, né? Medição de água, então você tem um relógio analógico, aquilo ali, e tem um relógio digital. A ideia era utilizar processamento de imagem, né? Utilizando sistemas mais simples, né? Modelos mais simples, não uma rede neural computacional, mas uma rede neural perceptor, uma máquina de suporte vetorial e um algoritmo KNN, tudo isso desenvolvido no ambiente daquele computadorzinho Raspberry Pi que está ali do lado, né? Raspberry Pi ali do lado. Não, esse pequenininho aqui, no chão. Tem aqui. Isso, a caixinha. Enfim, e esse foi o desenvolvimento. Então, a ideia era capturar essa região de interesse da imagem, né? E segmentar essa imagem, né? Aqui a gente faz a segmentação, aplicando alguns filtros, né? Utilizando, por exemplo, eu coloquei aqui a biblioteca OpenCV. Então, com essa biblioteca escrita em Python, você consegue fazer uma série de desenvolvimentos de visão computacional
você consiga pegar uma imagem colorida, transformar em uma imagem em tons de cinza, e a partir daí aplicar uma série de filtros. Okay? Então, vai processando esses filtros, ou seja, vai mexendo nos pixels da imagem e vai gerando a segmentação. E depois que você segmenta cada dígito, né? Aqui, ó, é mais difícil porque é uma imagem analógica, né? Então, uma engrenagem que gira, né? Então, não necessariamente o dígito vai sempre aparecer na mesma posição. Então, você tem que treinar milhares de imagens para que você consiga, dependendo de onde essa imagem aparecer, mais para cima, mais para baixo, você identificar essa imagem, é o dígito, e classificar cada uma dessas regiões de 0 a 9. Né? Seria justamente o número correspondente a essa marcação em verde que identifica a nossa sub-região de referência. Bem, aí depois que você faz isso, né, você faz a leitura, digitaliza a leitura, associada ao valor. Né? Então, isso está funcionando aqui. F5 aqui, deixa eu ver se ele recarrega aqui. A última leitura foi 16:2. Não fez mais nenhuma leitura. A qualquer momento ele vai atualizar e a gente volta aqui e dá uma olhada. Então, de qualquer forma, isso é uma aplicação, né, de internet das coisas. Eu tenho um dispositivo, né, que é o hidrômetro, que é analógico, e eu digitalizei a imagem, né, que representa o hidrômetro, e fiz a leitura desse valor. Ok? E aí, a partir desse projeto, a gente desenvolveu depois uma empresa, fez uma patente, enfim, recebeu um recurso da FACDF para fazer em aplicativo. Então, tem uma versão semelhante, né? Só que aí a gente usa uma rede neural convolucional, desenvolvido, implementado para Android, enfim, aí um projeto aí que foi desenvolvido dentro desse contexto de internet das coisas, né? Então, toda essa parte de IoT, de internet das coisas industriais, hoje está muito sedimentado, né, no mercado. Você tem vários tipos de produtos. Então, esse cara aqui, vou tirar esse cara. Esse cara aqui é um produto de IoT, tá? Isso aqui é uma solução para rastreamento de cargas caras que é transportada em container. Por exemplo, você comprou um equipamento de $2 milhões, $1 milhão. Por uma questão de seguro, né? Você vai ter que colocar um dispositivo desse para rastrear a sua carga. Então, você compra o dispositivo, a empresa de logística compra o dispositivo, acopla isso aqui no seu container, ou na sua caixa, né, de madeira que vai transportar a sua máquina. Ele é um processador ARM que basicamente tem uma conexão aqui via telecom para telefonia, se conecta em qualquer local do mundo. E em cada porto, em cada local que tiver conectividade, né, ele publica os dados com esse ID. Né? Esse aqui é o ID desse chip. Então, você consegue rastreando a sua carga, trabalhando com 5G, tem um cartãozinho aqui dentro do 5G,
e com isso aqui você faz o rastreamento da parte de carregamento, né, de energia, e, obviamente, se não for carregado, essa carga ficar muito tempo em espera, parado, né, esse cara vai descarregar e alguém vai ter que recarregar ele. Mas isso aqui é um dispositivo de IoT que é muito comum, né, em vários tipos de aplicação, porque eu uso um processador ARM, né, aquele que a gente está usando no Raspberry Pi, pequeno, compacto, com uma conexão 5G e que permite o rastreamento em todo local que você tiver movimentando carga, né, e onde tiver uma conexão 5G. Obviamente, em alguns locais não vai ter probabilidade de ter mais esse rastreamento, mas quando você para num porto, quando você carrega a carga, né, em algum local, depois vem por movimento de transporte, né, por terra, você vai rastrear, vai ter condições, né, enquanto ele estiver dentro do navio, o navio já é rastreado, né, então, se a carga entrou no navio e não saiu, ela está lá dentro, né. Enfim, então, nesse curso aqui, a gente vai justamente explorar essas coisas de internet das coisas, né, de IoT, para fazer os desenvolvimentos das nossas aplicações. Bem, aqui, ó, só para você ter uma ideia, tem um vídeo explicando alguns conceitos de internet das coisas. Vou botar a tradução aqui, não sei se você precisa ou não. Não precisa não. Tem Precisa alemão não? também. Pode puxar o editor. Essa aqui então tem alemão. E eu não entendi. Essa aí eu não entendi. Sala de tradução. Ficou complicado para mim. Eu consigo entender. Eu achei que ele estava falando só tipo, com sotaque forte. Não. São alemães. Uhum. O nosso português é português, o português de Portugal é português.
Esquisito pensar que. Oi? Esquisito pensar que essa indústria 4.0 parece ser um tema tão novo em todos eles. Desde 2013. Bem, tem um outro conjunto aqui de vídeos, né? Vou dar uma explorada.
Sou o doutor Nuvo, HE. No caso aqui, né, só para ficar claro a visão da Alemanha, isso é uma política governamental para fazer com que a indústria alemã continue competitiva e consiga, né, competir em melhores condições com a indústria, principalmente chinesa, e dos demais países, principalmente com a chinesa. Então, a gente vai ver ao longo das próximas aulas
E o esforço do governo alemão para fazer com que as suas indústrias usem esse recurso de incentivo fiscal governamental para desenvolver novos produtos aderentes à indústria 4.0. Tem uma célula com robô KUKA, né? Você viu ali que a maioria dos robôs eram KUKA, que é alemão, né? Então, os robôs da KUKA são robôs que usam os protocolos, que a gente vai conhecer mais à frente, que o modelo da indústria 4.0 alemã, que chama RAME 4.0, sugere. Então, eles desenvolvem os novos produtos totalmente aderentes a esse modelo de indústria 4.0 alemão, uma política governamental que foi definida, né, em concordância com as empresas, indústrias, governo, e definir um modelo de referência para aquelas empresas que desejam entrar dentro do contexto de transformação digital para aderir à indústria 4.0. E, para isso, recebe fomento governamental, recebe incentivo fiscal, redução de carga tributária, né, para aqueles investimentos. Isso aí é antigo, né, um vídeo de 9 anos atrás, né, enquanto tem um vídeo novo para mostrar o que se já chegou até hoje. Provavelmente não chegou a todos os objetivos que foram delineados há 9 anos passados, né? Mas, por exemplo, esse robô que eu comprei em 2023 já é aderente à indústria 4.0. Enquanto que seus concorrentes, a ABB, por exemplo, que é a sueca, não aderiu, né? Não usa a internet das coisas, não usa os protocolos recomendados pelo modelo 4.0, porque não é alemão, não foi para a Alemanha e aderiu a essa política governamental. Então, se você é uma empresa e quer participar dessa revolução industrial que está ocorrendo na Alemanha, você poderia solicitar ao governo alemão as isenções fiscais para gozar dos mesmos benefícios que as empresas Siemens, KUKA e as demais empresas alemãs têm do governo alemão. É justamente o contrário que os Estados Unidos fez, né? Os Estados Unidos, na década de 90, começou a mandar seu chão de fábrica para a China, né? Então, ela teve uma desindustrialização muito alta, né? Na década de 80, final da década de 80, o produto interno da indústria americana, assim como da brasileira, né? Para a manufatura, era de 24%, 25%. Hoje, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, o produto interno mal representa 8% do produto interno. Por quê? Porque os países, com a questão de competitividade, acabaram levando suas indústrias, inclusive o Brasil, tem várias indústrias que foram para a China, né? E simplesmente desativaram suas linhas no Brasil e foram produzindo na China. Então, isso aí provocou, aqui no Brasil, né, também, né, mas em menor escala, que aqui é mais concentrado em São Paulo, né, sul do país, em alguns estados que tinham um nível maior de industrialização, mas nos Estados Unidos, né, você tinha uma grande indústria, né, no meio oeste americano, aquelas cidades, né, que empobreceram demais, né, a indústria automobilística fechou dezenas de fábricas, né, em vários estados americanos, né, transferiram para o México, Canadá, enfim, e os Estados Unidos cada vez fabricando menos, né. Isso aí levou a um empobrecimento muito grande da classe média, né? E aí teve o efeito Trump, aí, a eleição do Trump, justamente pelos descontentes, né? Que é o meio oeste americano, que vota em massa, né? Na argumentação do Trump sobre a reindustrialização, né? O que, de certa forma, se tenta hoje, mas não vai conseguir, né? Mesmo com taxas, importações, as empresas dificilmente vão voltar a fabricar nos Estados Unidos e o comércio internacional vai se rearranjar de alguma forma. Mas as empresas americanas dificilmente vão retornar aos Estados Unidos, né?
Por exemplo, a Apple não vai voltar a fabricar nos Estados Unidos, senão o americano vai pagar o preço de Apple que a gente paga no Brasil. Ele não vai querer fazer isso. O presidente não vai durar o seu mandato se ocorrer um negócio desse, né? Sim. Então, não tem jeito dos caras fabricarem nos Estados Unidos pagando o custo de mão de obra americana. Não? Eles pagam muito mais caro, o cara trabalha muito menos, tem muitos mais auxílios e o custo acaba ficando extremamente elevado no produto final. Então, a ideia de se levar para locais baratos e usar mão de obra intensiva é totalmente contrário na visão americana, na visão alemã, né? A Alemanha não fez isso, né? Suas grandes fábricas continuam produzindo lá, né? Volkswagen, Mercedes, né? Porsche, todas as grandes empresas continuam na Alemanha fabricando e tem fábrica também na China. Volkswagen, até alguns anos atrás, fabricava bastante na China. Hoje fabrica menos porque perdeu muito mercado. Mas, de uma forma geral, né, a Alemanha tem uma outra visão de produção, né, de manufatura, valoriza muito técnico, né, mecânico, né, o técnico de segundo grau, que é muito valorizado. O cara que trabalha nessas grandes empresas alemãs, né, o cara sente orgulho, né, de montar uma Porsche, uma Mercedes, né, um carro, uma BMW, né, um Audi, seja lá o que for. E isso é muito valorizado na Alemanha, né, a parte de ensino técnico, né, inclusive o Senai brasileiro é inspirado na formação alemã, né, técnico, né, só que aqui não funciona, né, é um país diferente, em que o curso técnico, a habilidade técnica, não é tão valorizado. O cara quer ser técnico, vira técnico, mas ele almeja ser um engenheiro, para ele conseguir crescer na carreira dele. Ele não está satisfeito em apenas ser técnico, porque é limitante, ele não tem ganho salarial, enfim, então, para a visão brasileira, né, o técnico não é muito valorizado, como a valorização do ensino técnico, né? Então, todo mundo aqui quer ter nível superior, né? E é diferente dos Estados Unidos ou mesmo dos Estados Unidos, da Alemanha ou mesmo dos Estados Unidos, que lá a questão é mais financeira. O cara tem que pagar pelo seu curso superior, né? Mas na Alemanha não, né? O ecossistema de ensino alemão é totalmente diferente do nosso ecossistema, valoriza um diploma superior em detrimento de um diploma técnico. O cara lá, ele vai ser técnico porque ele optou ser técnico, né? Ele vai trabalhar na indústria automobilística ou de eletrônica, na Siemens, enfim, por uma opção e não porque ele deseja, né, como única alternativa, acabei no mundo técnico, porque não consegui fazer um curso. Não, ele foi para o mundo técnico, é técnico por uma opção e não por uma questão de restrição da sua formação. Então, o ecossistema alemão, que a gente vai ver mais à frente, é muito diferente. Por isso que surgiu lá a indústria 4.0. Uma resposta alemã para buscar competitividade frente ao que estava acontecendo na China, mão de obra intensiva, barata. Então, a resposta alemã foi usar todas as tecnologias habilitadoras dessa transformação digital que está ocorrendo e criar um modelo de referência para que a indústria se baseie para buscar não só a transformação do seu produto num produto inteligente, conectado via TCP/IP, né, via IP, via rede internet, dentro do conceito de internet das coisas, mas principalmente para explorar os dados. Ali, várias vezes foi colocada a questão de dados, que o dado gerado por um produto inteligente, de internet das coisas, que está conectado, te permite o quê? Criar novos modelos de negócio. Então, por exemplo, a Cuca. Comprei o robô da Cuca. Físico. Mas junto com o robô, eles me oferecem outros produtos,
outros serviços para transformar o robô num sistema de internet das coisas. Então, eu uso uma versão gratuita, né, que eu pago a licença. Eles me concederam lá os acessos e tal, mas com algumas limitações. Mas é um serviço que é um novo modelo de negócio que eles exploram. Então, eu publico meus dados do robô na nuvem deles. E lá na nuvem tem um sistema de manutenção preditiva, que usa alguns algoritmos, né, que eles desenvolveram para analisar e tentar fazer um diagnóstico e uma predição de modos de falha que o robô venha a ter. Então, se o robô tem alguma falha, ele faz o diagnóstico da falha. E se o robô está publicando dados e ele começa a ter algum nível de degradação que os modelos computacionais conseguem identificar, ele faz uma predição associado a um modo de falha que está para acontecer no robô. Os técnicos são aqui de São Paulo? Oi? Os técnicos são aqui de São Paulo? Não, isso é Alemanha, né? Vai para a nuvem da Cuca, na Alemanha, e o sistema automaticamente faz a análise. Né? Mas para alguém fazer manutenção? Não, tem o suporte, né? O suporte. Tem a Cuca Brasil, que vende os robôs e dá assistência técnica, né? Qualquer problema que você tiver, você contacta o suporte técnico e eles atuam. Mas antes de você chegar nesse nível, ele te disponibiliza uma ferramenta, né? Que a própria equipe da empresa vai dar manutenção nos equipamentos. Então, tem pessoas capacitadas, você tem uma indústria automobilística com 200 robôs Cuca. Ele não pode ficar chamando a fábrica a assistência técnica toda hora da Cuca para atuar, né? Só quando ele não consegue resolver. Então, a manutenção mais básica, eles conseguem efetivar. Se eles têm um sistema de manutenção preditiva, aí a gestão da manutenção fica mais eficiente, né? Porque vai ter um software que conhece o produto, né, que modela os sistemas do produto, e caso ocorra algum problema, ele consegue predizer ou fazer um diagnóstico daquele modo de falha. Então, a indisponibilidade do equipamento vai ser menor. Em vez do robô ficar parado, né, 10 dias, ele fica parado 2 dias. Você tem uma otimização no uso do robô e na disponibilidade do robô. Bem, então, no nosso caso, né, a gente utiliza a visão desse modelo alemão, que é o modelo 4.0, que a gente vai ver mais à frente. E aqui vamos explorar algumas transparências para a gente entender esse contexto. Então, esse desenvolvimento que ocorre atualmente, né, isso está em construção, né? Uma coisa são as propostas, as ideias de se desenvolver essa solução, que é demorada, né? As empresas têm que aderir ao modelo, têm que disponibilizar produtos de internet das coisas. Além disso, ela tem que viabilizar a publicação dos dados na nuvem, análise desses dados. Então, aqui eu vou explorar um conjunto de transparência desse Instituto de Manufatura Inteligente de Cincinnati, que fala justamente sobre transformação, né, na indústria 4.0, né, comparação na indústria 4.0 com as fábricas oriundas da indústria 3.0. Tá? Aqui é uma transparência de 2017. Está em curso essa transformação digital. Então, como referência, a gente tem os sistemas legados, os sistemas antigos, que foram concebidos com a tecnologia da indústria 3.0. Indústria 3.0, isso aqui é uma planta de indústria 3.0, concebida para trabalhar fora do contexto de internet das coisas. Isso aqui é para trabalhar isolado no chão de fábrica, sem comunicação com o mundo externo. O barramento que a gente tem, que é o barramento industrial, chama Foundation Feed Bus. Então, todo o monitoramento da planta, os atuadores, as válvulas, né? Aquecimento dos tanques, medição de temperatura, vazão, todos os sensores e atuadores usam um protocolo de comunicação que foi criado nos anos 90, que é o Foundation Feed Bus.
que é um barramento de campo, que usa, né, uma solução derivada da Siemens, que é o Profibus PA, de automação de processo. Vários desses barramentos foram criados pela Siemens, né, na década de 80, na década de 90, dentro do conceito de indústria 3.0. E são utilizados até hoje. Então, isso aí são barramentos clássicos, né, barramentos industriais, da década de 90, anos 2000, antes de ter o uso da indústria, por parte da indústria, né, do protocolo TCP/IP no chão de fábrica. Então, nessa época, a gente tinha basicamente o uso de barramentos industriais dedicados, fechados, né, onde a gente não conectava remotamente, nem publicava os dados via TCP/IP, via internet. Né? Bem, então, aqui, ó, se a gente for comparar a indústria com a manufatura legada, a manufatura 3.0, então, o que eu quero fazer? Quero pegar os dados e esses dados brutos transformar em conhecimento para fazer a transformação da manufatura. Então, eu pego ali, na internet das coisas, o meu manômetro, o meu hidrômetro, então, o meu medidor de água, o medidor de energia. Então, imagina, né? Não sei se você já viu, lá no Lago Norte, eles tinham um projeto de telemetria. Então, eles instalaram lá em 2.000 casas hidrômetros digitais com conexão LoRa, que é uma rede de comunicação para até uns 13 quilômetros, que manda os sinais, né, de medição durante o dia, então, durante a manhã, tarde e noite. Ele faz 6 medições, okay? E manda essas medições para uma central que coleciona esses dados e que vai usar esses dados para 2 finalidades. Para um faturamento futuro, sem mandar um leiturista lá fazer a leitura, né, manual, como é feito atualmente, você paga pela leitura, né, contrata uma empresa de leiturista, a gente cobra alguns centavos para fazer a leitura por mês, né, uma vez por mês, cobra, sei lá, 10 centavos. Né? Como ele tem 1 milhão de hidrômetros aí para fazer a medição, então você faz a continha, é um gasto que não é caro para a empresa. Agora, se ela for instrumentalizar e colocar na internet das coisas, tipo esse projeto que eles fizeram lá, de 2.000 unidades, eles gastaram, se eu não me engano, uns 8 ou 9 milhões para implantar esse piloto, para testar, enfim. Só que eles têm os dados, né? Que eles não usam. Mas com os dados, o que você pode fazer? Por exemplo, consumo de uma residência, você pode verificar aquele dado bruto e transformar em conhecimento. Se você tiver os registros mensais, se você conhece o consumo diário daquele usuário, você pode estimar, inclusive, que ele tem um vazamento. E o dono da casa só sabe que tem um vazamento quando ele recebe a fatura do mês seguinte. Aí ele me falou, minha conta era 500, está em 2.000. Ah, tem um vazamento. A água está escapando para algum local. Se você tem a medição em tempo real, né, ou várias vezes por dia, você consegue pegar esse dado bruto e transformar em conhecimento. Conhecimento que vai fazer uma avaliação e vai detectar possíveis vazamentos em função do consumo que você vai estar tendo naquela casa, né? Enfim. Então, isso aí é importante porque você está transformando um dado que você agora tem o acesso, porque você está com a internet das coisas, está com um medidor inteligente, um smart meter, né? E esse smart meter está publicando dados. E você está analisando esses dados. Então, você pode fazer, por exemplo, uma mesma rua com casas semelhantes, né? Você pode ter lá o cadastro, ver quantos metros quadrados tem a casa, você pode fazer, coletar uma série de dados que são armazenados em vários bancos de dados aí que você pode ter acesso e comparar o consumo daquelas diversas casas, identificar, né, o consumo que ocorre em casas semelhantes. Se uma casa gasta muito mais do que a outra, é porque
porque o cara está gerando algum nível de desperdício, ele não está fazendo economia. Enfim, você pode criar o que a gente chama de internet do comportamento. Você pode ver o comportamento de cada uma daquelas casas que tem a mesma metragem, que tem consumo, né, que é parecido, que deveria ser parecido, e que por algum motivo, né, existe um comportamento anormal em uma ou outra casa, que você tem condições de alertar aquele cara que consome muito, sugerir para ele ações para ele melhorar o seu consumo, para ele gerar menos desperdício, para ele usar a água de uma forma mais consciente. A mesma coisa com a energia. Então, essa área de smart meters, que a gente chama, né? Só que para fazer smart meters é muito caro, né? Então, e como aqui a mão de obra é muito barata, então eles continuam fazendo a parte de leitura, né? Se você mora na Europa, lá também tem gás, né? Quase toda casa tem gás por causa do aquecimento, inverno, enfim. Então, normalmente, quando eles usam smart meters, não porque é caro. Então, eles têm duas abordagens. Ou usa tipo que a gente fez anteriormente, aplicativos, né, em que o próprio dono da residência faz a medição, né, com o seu smart meter, o seu aplicativo no celular, vai lá no medidor, aponta a câmera, ele faz um OCR, né, reconhecimento dos caracteres que estão apresentados no medidor, e manda esse dado para a distribuidora de água, energia, gás, seja lá o que for. Tá? E ela fatura. Okay? Ou então, ao invés do cara em cada casa e anotar, você, como interessado, anota, por exemplo, no elevador, para a data fulano de tal. Você tem uma data lá que você tem que comunicar, você escreve no elevador. É o dia 2 de cada mês, você tem que botar no elevador lá uma planilhazinha, seu apartamento, e quanto que você consumiu. Olha lá no seu medidor e anota. E vai fazendo isso. Então, são formas mais eficientes do que mandar o cara em cada... Né? Então, você delega ações para o cliente final para que ele facilite a vida anotando os dados dentro de uma planilha no elevador ou usando, né, um celular, usando um celular que vai te disponibilizar um aplicativo que vai fazer o reconhecimento do caracteres e vai publicar esse dado para fins de faturamento, por exemplo. Enfim, então você tem várias ações que você pode desenvolver se você tem um dado. Tá? Então, a mesma coisa com o robô Cuca, que eu já falei, ali na frente dessa bagunça no laboratório, mas tem o centro de usinagem aqui do lado da Haas, esse centro de usinagem de 2011. O centro de usinagens da Haas mais moderno, tem um negócio que se chama MyHaas. Haas é aquela empresa de Fórmula 1, né, que fabrica comando médico. Então, o MyHaas Então, o MyHaas é a internet das coisas da Haas. Então, o que a Haas está fazendo? Desde 2016, ela está... Vamos ir para a Haas direto aqui. Aqui é outro domínio que lá está me ofertando comprar o domínio da MyHaas aqui. É o domínio da MyHaas. Eu uso um outro domínio para chegar no MyHaas. Aqui não quer chegar. Onde é que está? Mudou tudo. Aqui, ó. Haas. Tem propaganda de Fórmula 1. Haas CNC, na realidade, eles chamam Haas CNC.
Deve ser MyRAS CNC. Bem, então, desde 2016, eles transformaram as máquinas de comando numérico deles, fizeram uma modernização do comando, incluíram dentro do comando uma conexão TCP/IP para trabalhar com a internet das coisas. Então, hoje, né, se você adquire uma máquina RAS, você vai habilitar... Deixa eu ver aqui, só os comandos aqui. Né? Deixa eu ver se eu acho o meu MyRAS aqui. MyRAS aqui, tá vendo? Eu tenho que criar uma conta, conectar, enfim. Então, hoje, eu habilito o protocolo de comunicação na minha máquina, que eu não tenho acesso porque a minha máquina não é MyRAS. Você vai criar uma conta e vai publicar os dados da sua máquina para a nuvem. Então, eles permitem que você baixe um aplicativo, instala aí no seu celular, e agora ela vira uma máquina internet das coisas e o sistema na nuvem monitora o que está ocorrendo na sua máquina em termos de imagens, mostrando um vídeo da usinagem, se você instalar uma câmera, e mostrando os dados das grandezas que ele está monitorando. Então, posicionamento, X, Y, Z, velocidade de avanço, velocidade de corte, líquido refrigerante, força de usinagem, enfim, todos os parâmetros que o CNC utiliza, ele publica para a nuvem e você tem acesso através de um aplicativo. Então, isso aqui é um produto clássico de internet das coisas, né? Então, aqui. Então, ele vai fazer gerir a frota de máquinas. Ok? Então, você vai ter condições de ter monitoramento das suas máquinas, e isso é gratuito, porque não tem nenhuma ferramenta de inteligência artificial, é só monitoramento. É o tipo de gênio digital mais básico que a gente tem. A gente não tem nenhum processamento inteligente, a gente só monitora, só publica as tags, né, as grandezas que ele monitora da máquina, e a imagem, né, ou um vídeo daquilo que está ocorrendo dentro da máquina. E isso é um diferencial do produto RAS, né, que agora disponibiliza máquinas com internet das coisas sem custo. Tá? Então, é para o cara utilizar mais um recurso, mas ele não consegue transformar essa exploração desses dados em um novo modelo de negócio. Então, se ele pegasse esses dados, utilizasse algum algoritmo, transformasse isso em conhecimento associado ao domínio de manutenção preditiva, ele poderia explorar como um novo serviço de assinatura, em que o cara agora pode ter a sua frota de máquinas RAS, tendo uma visão de manutenção preditiva para auxiliar as equipes de manutenção a deixarem as máquinas disponíveis o maior tempo possível. Então, isso aqui é uma ação, né, por exemplo, que vai ocorrer quando eu trabalho com o conceito, né, de dados que vão virar conhecimento, vira informação e conhecimento para um determinado domínio que você vai aplicar algoritmos nesses dados brutos para transformar isso, né, em conhecimento. Okay? Bem, então, a gente olhar aqui o que ocorre na Alemanha, né, que eu já mencionei, mas o modelo alemão é muito diferenciado. Os Estados Unidos são muito pragmáticos, eles querem ter retorno rápido, né? Então, se hoje fabricar na China vai me dar vantagem competitiva, eu vou para a China. Se Taiwan me dá uma
vantagem competitiva, eu ia para Taiwan. Então, ele vai tomando decisões estratégicas sem pensar na questão de desindustrialização do país. O governo americano nunca falou, não, chega de globalização, você tem que ficar aqui dentro do país e produzindo dentro do país. Né? Aqui no Brasil, o que o governo faz? Né? Ele faz uma coisa um pouquinho diferente, né? Que é o que o Trump está fazendo hoje. Imposto. Ah, você quer vir colocar o seu produto aqui no mercado? Bem, se você não produzir no Brasil, você vai pagar 70% de imposto. Se você vier para o Brasil, aí a gente reduz, te dá isenção fiscal, dependendo do estado que você for, o CMS também vai cair, então você vai produzir baratinho, vai ficar competitivo com o restante das empresas que já produzem no país. Então esse é aquele modelo, né, que obriga a empresa a vir para o Brasil, e aí quem paga o custo dessa deficiência é o consumidor final, porque tudo que a gente paga é mais caro que no exterior. Né? Qualquer um que já viajou para o exterior sabe disso. Né? Até a nossa gasolina, o preço da gasolina, né, dos Estados Unidos. Né? Só que ele ganha em dólar, a gente ganha em real. Então, uma commodity, né, a gente paga o preço aí $1,20, $1,30, dependendo aí da cotação e da semana que os postos resolvem aumentar ou não, colocar ou não uma promoção. Então, aqui no Brasil sempre foi movido dessa forma. Antes era a reserva de mercado, depois a reserva de mercado caiu, aí o lobby da empresa nacional, que não tem escala, fala, não, se você abrir para qualquer um, eu quebro. Aí eu vou desempregar milhares e milhares de pessoas. Pressiona o governo a colocar uma política industrial que obriga as empresas a fabricarem no país. E as empresas vêm fabricar no país. Para ela começar a fabricar demora, então ela não tem fábrica, tem que montar a fábrica, então ela compra os kits pré-montados, importa seus kits pré-montados ou submontados e monta aqui no país. Então, os carros já vêm desmontados e eles só remontam aqui no país. Então, tem uma série de artifícios para fazer isso, né? O que a BYD está fazendo na Bahia, né? Não tem fábrica coisa de cima nenhuma, vai demorar para ter uma fábrica, e os veículos que ela pretende montar no primeiro estágio são veículos que vão vir, né, nesse modelo de um pacote pré-montado e a finalização ocorre no país. Aí ela tem isenção fiscal. Ela tem X anos para botar a sua fábrica para funcionar. Mas, talvez X anos ela nem esteja mais no mercado nacional. Né? Se ela não cresceu o suficiente como ela espera, né? Então ela acaba focando em outra solução, porque dificilmente o mercado brasileiro vai suportar, né, uma indústria que só faz carro elétrico ou só faz carro híbrido, né, porque não tem esse mercado no país. Tem muita estrada, mas até que tem. As pessoas viajam de carro, né, tem muitas limitações, que é diferente da cultura japonesa, né? Não, isso aí a gente resolve, não gasta tanto assim, não. O problema é outro. São das limitações da bateria, né? A bateria tem uma carga limitada e não dá para ficar carregando o carro elétrico em qualquer lugar, né? Onde você vai carregar? Ou você mora numa casa, carrega de forma segura, ou então você vai carregar no seu prédio? Não pode, né? Você botar um carregador de carro elétrico dentro de uma garagem subterrânea, todo mundo carregando ali dentro, nem na China é assim. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, você vai ter um problema, né? Um desses casos com bateria deteriorada, degradada, né? O cara bateu o carro, depois vendeu o carro, já deu um problema, ninguém quer saber, o carro está sendo carregado durante 8 horas dentro de uma garagem, vai dar problema. Então, isso é uma coisa séria, né? Então, é complicado. Oi? Já tem aqueles vídeos, né, de carro elétrico pegando fogo? Sempre tem um outro, né? Enfim. Só que a tecnologia é recente,
você não sabe por que ele pegou fogo, né? Então, o problema é quando esses carros estiverem mais envelhecidos e eles ainda estiverem sendo utilizados, então não sabe também quanto tempo essas baterias vão durar, né? Dependendo do uso, da aplicação, de como o cara usou, né? Teve pancada, teve batida. O cara não quer perder o dinheiro dele, né? Então, ele vende o carro, fica caladinho, conserta, não, carro 100%, né? Igual faz com o carro a combustão, né? Aí alguém compra esse carro, vai carregar numa garagem e um dia essa bateria pode superaquecer. Problema, ou defeito, ou operação, enfim. E depois que pega fogo já era, né? Ninguém apaga. Você também tem uma boa... A gente utiliza muito o mesmo carro, né? Tem gente que usa carro 20 anos no mesmo carro. Não só isso, né? Mas também viaja, né? Enfim, faz muitas coisas que você vai rodar muito mais do que 200, 300, 400 quilômetros com aquele carro, né? Enfim, a autonomia é limitada, porque chegou a 80%, ele já manda você carregar, né? Enfim. Bem, então a transformação da manufatura, né? Em todos esses países, né? E no Japão, a visão é totalmente diferente, o ecossistema é diferente, né? Enfim, então, vamos começar a comparar isso aí. Então, o que a gente tem? A gente tem uma máquina, um equipamento. Quando ela começa a dar problemas, se você está monitorando essa máquina e tem os dados, okay? Se você transformar esse dado bruto em conhecimento, você pode modelar esse seu problema e fazer alguma ação para mitigar, para diagnosticar, para predizer ou antever o aparecimento desse problema. Então, é tudo focado em dados. Então, a gente precisa muito dado, né? Aí entra o conceito de Big Data. Então, a gente tem que conseguir publicar uma grande quantidade de dados para transformar esses dados em informação e em conhecimento de uma determinada área. Bem, então, esse problema, dado, conhecimento, então, o problema também vai gerar um conhecimento, né, associado àquele dado. Então, uma máquina, um sistema, um subsistema, você vai modelar esse sistema e subsistema, aquele domínio do conhecimento que você quer fazer a análise, e vai usar os dados para otimizar, para fazer simulações, para fazer análise preditiva dentro de um contexto de indústria 4.0. Bem, então, como é que era feito antes, né? Na força bruta, né? O trabalho humano. Então, você tinha um problema, você não tinha os dados desse problema, então você tinha um operador. Okay? Então, o operador sentia a máquina, o barulho da máquina, a vibração da máquina, parava a máquina, ia lá, tentava monitorar alguma coisa da máquina, né? E esse operador, com esse conhecimento que ele tem do processo, do problema, ele tenta identificar e fazer um feedback para resolver o problema. Né? Então, é um trabalho feito de forma manual, que é o que a gente fazia, ou faz até hoje, na grande maioria dos cenários de manutenção que a gente tem. Bem, aí saindo aqui do trabalhador, da força bruta do trabalhador, a gente pode automatizar. Né? Então, a gente pode, por exemplo, colocar algumas máquinas automáticas para fazer o diagnóstico do problema. Então, na década de 80, né? Nos Estados Unidos, depois aqui no Brasil, meados dos anos 2000, anos 90, a gente começou a ter nos veículos, né, a injeção eletrônica. Na injeção eletrônica,
você tem máquinas, né? Na realidade, a unidade de controle eletrônica, né? CPU que fica embarcada junto com o ABD, o diagnóstico on-board, e você consegue monitorar o sistema de injeção, né? E caso ocorra alguma falha em algum dos sistemas, subsistema, sei lá, medidor de rotação, né? Marcha lenta, oxigênio, aceleração. Então, os sistemas, subsistemas da injeção eletrônica são monitorados. E você tem um sistema de diagnóstico on-board, né, que é automatizado. Então, para você descobrir o sistema, o mecânico não consegue mais ficar ouvindo, falando, vendo barulhinho aí, isso aí, eu não sei o que é. Ele não tem condições de saber se o sensor está ou não está funcionando. A não ser que sejam coisas muito grosseiras, né? Você está lá no carro, você sente uma perda de potência muito grande, aí você sabe, o carro tem gasolina, a gasolina está boa, a vela eu troquei recentemente, mas eu estou com perda de potência, a marcha lenta, né? Não está legal, então pode ser algum problema associado à bobina, à parte elétrica, enfim, como isso não faz parte do ABD, não tem o diagnóstico, né? Mas aí você faz os testes, né? Com conhecimento de mecânico, né? Então você vai lá e desconecta lá, dependendo do carro, né? As bobinas são individualizadas, uma bobina central nos carros mais antigos, e troca lá, né, a centelha, vê se tem centelha, vê se não tem centelha, e acaba descobrindo que você está trabalhando só com 3 cilindros, ao invés de 4. Pronto, o diagnóstico on-board não tem para fazer isso, mas você identifica isso porque o carro perdeu potência. Como perdeu potência, se não tem nenhuma luzinha acesa no painel, o problema talvez seja, né, na geração da faísca, na bobina, que não está centelhando da forma que deveria centelhar. Bem, aí a máquina automática, ela monitora e faz o diagnóstico. Então, todo equipamento da década de 90, anos 2000, tem uma máquina automática de diagnóstico. Então, os meus centros de usinagem, centro de torneamento, todos eles estão conectados à internet, mas todos eles têm uma rotina de diagnóstico on-board de modos de falha. Instrumentação que deu problema, um atuador que deu problema. Ou seja, aquilo que tem um sinal de algum sensor e o sinal não está mais disponível, ele consegue diagnosticar com o modo de falha. Então, isso aí, ele vai te relatar com um código de falha, né, um modo de falha, e esse modo de falha você consegue resolver. Já sabe que é um problema associado à rotação, já sabe que é um problema associado a um sensor fulano de tal. Então, você tem esse diagnóstico, vai lá e intervém. Então, isso aí. Toda máquina eletrônica tem, tá? Ele tira até a máquina lá da sua casa, lá de, né, lava-roupa, né, lava-louça, geladeira, todos eles têm um diagnóstico on-board, para dar um diagnóstico mais simples. Falar que alguma coisa não está funcionando como deveria. Então, ele vai te dar um diagnóstico, aí você precisa, esse problema é mais ou menos esse aqui. Você já sabe onde é que está o problema, porque ele te relata, né, um problema que a máquina identifica, né? Igual na casa da minha mãe, né? Uma máquina lá de lavar prato, aí parou de funcionar, não estava funcionando direito, ela chamou um cara, o cara falou, isso, tem que trocar a bomba de não sei o quê, tem que trocar a bomba de não sei o quê, e tinha um código de falha. Ele fez um orçamento, acho que R$700, um negócio assim, e ela me mandou um código de falha. Eu pesquisei o código de falha, falei, por que ele quer trocar tudo isso aqui? Se o código de falha é leitor de vazão. Falei, não faz isso não. Ela chamou um outro cara, levou a máquina para a oficina dele, esse foi pior ainda, cobrou R$900, falou que era isso, que era um punhado de coisa. Com aquele código de falha, né,
de medição de vazão. E no final das contas, não, eu não consigo, mesmo com o orçamento que eu fiz, eu não consigo resolver o seu problema. Aí devolveu a máquina para minha mãe. Aí eu falei, não, mas eu vou resolver para a senhora. Me dá deixa eu ver o código de falha direitinho. Aí, esse código de falha associado à medição de vazão, e essa medição de vazão usa um sensorzinho, né? E vende qualquer casa de eletrônica, que custa R$5. Eu fui lá, comprei um sensorzinho de R$5, tirei o medidor de vazão, que é um negócio plástico, com o sensor. Aí, como o sensor estava com defeito, ele media errado. Como ele media errado, dava código de falha, a máquina travava. Aí eu fui lá, tirei o sensor, né? Tirei a solda, botei o meu novo sensor, aí vim no laboratório, medi e tal, opa, legal, tá vendo agora os valores que deveriam dar. Reinstalei, né, o negócio na máquina, pronto, voltou a funcionar por R$5. Um queria 700, o outro queria 900, né? Mas o quê? O cara não seguiu, ou é picareta, né? Ele não seguiu o código gerado de falha, 103, sei lá quanto, aí você ia lá, achava que era esse código, lá nos manuais da Brastemp, e ele te falava o que era. Código de falha associado a isso ou a isso. Mais provável que seja associado à medição de vazão. Aí, eu acho que é isso. Enfim, então, é picareta mesmo, né? Que é, na realidade, enganar lá as velhinhas lá, que não tem conhecimento de nada, né? Bem, então hoje, o que a gente quer fazer? A gente não quer fazer só diagnóstico, né? A gente quer evitar esse problema. Então, a gente vai pegar o dado, a gente não quer fazer mais uma máquina automática de modos de falha, um diagnóstico on-board, igual tem toda a instrumentação de equipamento. A gente quer pegar esses dados, ter acesso ao dado, que ele publique esses dados, e que eu processe esses dados, transformando em conhecimento, para aquele domínio daquele problema que eu estou trabalhando. E aí eu vou fazer uma predição para evitar que aquele problema surja, baseado nos dados. Então, nesse caso, a gente está mudando, né, a visão de simplesmente fazer um diagnóstico, como é na indústria 3.0, e a gente quer pegar o dado, tirar esse dado da máquina, porque normalmente a máquina não vai conseguir fazer esse processamento, tá? Publicar esse dado dentro do conceito de internet das coisas, para uma nuvem, para algum local, né, que o fabricante possa receber esses dados, avaliar esses dados, criar um novo modelo de negócio, aí o usuário assina esse modelo de negócio, né, e o sistema inteligente, usando algum tipo de algoritmo, seu algoritmo, né, de inteligência artificial, vai fazer uma predição, por exemplo, de vida, estimativa de vida remanescente que aquele equipamento tem. Ao invés de ficar esperando ele quebrar, o sistema vai identificar, olha, vou fazer uma predição e a vida remanescente desse equipamento é de 50 horas. Por quê? Pelo meu modelo, né, que eu fui treinado, os dados que eu fui treinado, pela situação de degradação atual do equipamento, eu estimo que esse modelo, pelo modelo, né, que eu utilizo, que a vida remanescente vai ser de 50 horas. Mais ou menos alguma coisa. Ok? Bem, então aqui o verbo muda. Quero mais fazer o diagnóstico. Não quero que o defeito apareça. Quero evitar o defeito. Quero fazer uma predição de vida remanescente desse equipamento para que o problema não apareça, para que a máquina não pare de funcionar. Ok? Então, isso uma máquina de indústria 3.0 não faz, né? Um equipamento de indústria 3.0 não faz. Por quê? Porque o dado é concentrado, né? Fica dentro da máquina. O máximo que ele faz é quando um sensor falhar, ele atua o modo de falha e apresenta no display lá do equipamento aquele modo de falha. Aí você vai lá, olha no catálogo e vê o que é o modo de falha E1. Ele já entrou em falha, já não pode mais operar.
Aí, dependendo de quem for da manutenção do seu equipamento, né, pode dizer que é outra coisa para tentar te enrolar, né? Em vez de ser um programa bem simplesinho, né, que ele resolve com a troca de um simples sensor ou de um componente de plástico, né, ele vai querer trocar o sistema de aquecimento, o sistema de bombeamento, vai inventar pressostático, que não tem nada a ver para não vazar, ele vai inventar uma série de histórias aí, não tem nada a ver. Para justamente ganhar dinheiro em cima da falta de conhecimento, né? Bem, então, isso aqui é o valor do dado. Okay? Então, o dado é fundamental, o dado tem valor, né? Só deu a quantidade de dados que a gente dá, né, para a inteligência artificial e do Google, né, para ele vender propaganda e mandar a gente comprar uma série de coisas aí, né? Você está pensando em comprar, digitou em algum local que você quer comprar aquele negócio, pesquisou lá, mandou um e-mail, mandou alguma coisa, mandou, enfim. Então, ele sabe que você está desejando aquele negócio. Ele está lendo as suas coisas, né? Ah, não está? Tá lendo, sim. Enfim, para fins, né, justamente de gerar um modelo de negócio que é a propaganda. Você está disposto a dar seus dados e ter todo o serviço com o Google? Tá? Eu estou disposto. Para mim não tem problema. Estou de bom grado, né, para ter todas as tecnologias que o Google disponibiliza para a gente. Né? Mas são meus dados. Eu estou consciente de que ele vai ser usado para propaganda, para vender produtos para mim. Se ele lê meu e-mail, se ele não lê, eu não sei. Mas ele lê muita coisa que a gente bota no browser. Ele sabe que é você, tá? Minha continha aqui, ó, minha carinha aqui. Tá aqui, ele sabe que sou eu. Então, se eu estou fazendo pesquisa, se eu estou digitando, ele está rastreando aquilo que eu estou digitando. E ele tem consciência do que eu estou querendo. Né? É por isso que ele oferta propaganda, direciona suas pesquisas. Né? Então, quem paga os anúncios, ele ranqueia melhor. É um modelo de negócio justo, correto, porque ele me dá e-mail gratuito. Ele me dá GPS gratuito. Ele me dá mapa gratuito. Ele me dá tanta coisa gratuita que os meus dados, que eu dou gratuitamente a cada local que eu vou aí, vou comprar um negócio, para isso que eu já estou dando dado gratuito e ainda estou pagando pelo produto. Esse aqui eu dou os dados, pelo menos eu recebo uma contrapartida, né, que são os serviços que ele disponibiliza para a gente. Então, eu acho justo, né, só tomar cuidado para também não ser inocente, né, não ser ingênuo, enfim. Bem, então agora vamos olhar aqui a transformação da manufatura em 3 países, né, importantes: Alemanha, Estados Unidos e Japão. A gente viu o que aconteceu nesses países. Né? Então, o primeiro aqui é a Alemanha. Então, a gente viu naqueles vídeos que a Alemanha tem programas que fomentam a indústria 4.0. Você ganha incentivos se você aderir ao modelo RAN 4.0 que estavam criando desde 2013. Então, esses programas, né, esses fundos de isenção fiscal, né, de investimento ou de financiamento da indústria alemã, é a ponta do iceberg no ecossistema alemão. Então, aqui na parte de baixo do iceberg que a gente não vê, é o ecossistema de suporte industrial alemão. É o núcleo dele, o core dele, onde a gente tem a educação técnica, né, como sendo, né, um dos pilares da indústria alemã. Pelo que eu falei, o técnico que trabalha na Porsche, ele tem orgulho de montar todo dia N Porsches, N Audis, né, N BMW. Então, o cara tem orgulho, né? Igual o chinês que está montando um carro lá para o mercado, né, que não é mercado premium como os carros alemães. Né? Enfim, então é diferente a visão do operário alemão e do operário chinês, que é explorado. Né? Alguns anos atrás era basicamente um trabalho escravo, porque os caras viviam dentro da fábrica, trabalhavam, né, até a noite, né? Enfim, o
cara trabalhava 10, 12 horas por dia, dormia na fábrica, ganhava $2, né? E não tinha vida social, né? Então, o cara saiu do campo, foi para as zonas de exportação, né? Que as empresas chinesas são estatais, tinham parceria ou tinham sociedade com empresas americanas, ou essas empresas americanas contratavam essas empresas chinesas, né? Tipo, contratava a Foxconn. A Foxconn está aqui no Brasil, né? Então, a Foxconn, na China, monta os tablets, computadores, celulares, em fábricas com 50, 60 mil pessoas, né? Então, são fábricas gigantescas, uma mão de obra intensa, e o cara só trabalha. E na década de 90, essas fábricas começaram, anos 2000, essas fábricas começaram a ter visibilidade nos Estados Unidos, porque começou a ter uma série de denúncias sobre suicídio nessas fábricas. O operário não aguentava. O operário chinês que vivia no campo, uma vida aberta diferente, ele vai, né, para essas zonas de exportação, são empresas, né, normalmente parceria com o governo chinês, e ali o cara é explorado, né? Trabalho escravo, né? Mas a legislação permite, o governo permite. Se esse trabalhador não quiser, tem mais algum dos milhares, milhões que querem, né? Porque é muita gente, né? Então você acaba tendo a exploração praticamente, né, sem nenhum regramento, sem nenhuma possibilidade de ter direitos sociais, aí, direitos trabalhistas para o operário. Um escravo. Trabalha ali em regime de escravidão. Aí tem vários vídeos aí mostrando a condição de vida desses caras. E muitos se suicidavam, né? Então, os blocos onde eles moravam eram cheios de proteção, né? Com rede, de fora a fora, porque se o cara pula lá do quarto andar, do quinto andar, ele cai na rede. Então, uma rede bem ampla, né? O cara não conseguia se jogar depois da rede. Começaram a proteger, né, os prédios para evitar o suicídio que estava sendo recorrente nessas empresas, né? Então, é outro mundo, né? Que não ocorre aqui no mundo alemão. O mundo alemão, né? Todo o ecossistema de formação técnica, de educação. O cara fez o segundo grau, correspondente, ou então estava fazendo uma escola técnica, ele não quer depois fazer o nível superior. Ele quer achar uma boa empresa onde ele se especializou em usinagem, manufatura aditiva, em eletrônica, como técnico. Para ele, isso já é suficiente. Bem, então, o que ocorre lá na venda de produtos mecânicos na Alemanha, né? 2006 a 2011. Então, a gente lembra que a indústria 4.0 é de 2013. Então, eles estão vendo o problema que vai ocorrer. Então, se você olhar aqui, ó, desde 2006 até 2011, então vamos pegar aqui a China. A China só cresce, exponencial. Os caras estão cada vez mais ocupando os espaços que as outras empresas deixaram, principalmente as empresas americanas, né? Então, estão crescendo e gerando aqui, né, vendas de produtos mecânicos em escala bilionária. Os outros estão o quê? Praticamente, né, estagnados. Okay? Você pega a Alemanha, né? Você pega a Rússia, você pega, né, os Estados Unidos, todo mundo estagnado. Por quê? Porque veio para a China, né? Então, os Estados Unidos produziam mais, mas à medida que as empresas foram migrando para a China, okay? Então eles continuaram em determinado nível e a China cada vez produzindo mais. Então, para a Alemanha não ser invadida
pela indústria, né, chinesa, principalmente. Então, eles tinham que mudar a forma de produção que eles tinham naquela oportunidade. Então, eles cunharam o termo de indústria 4.0. Fizeram aquela figurinha do vídeo, né, que a gente viu, né? Então, a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, né? Então, até mostrou aqui os abatedouros de Cincinnati, né, de gado, né, que era uma linha de abate, você ia desmembrando os animais, né? A linha do Ford era o contrário, né? Você ia montando, ao invés de desmembrar o gado, né? Você entrava com as peças, estação por estação, e ia fazendo a montagem, uma linha movida por energia elétrica, né? E não mais por vapor. Bem, aí em 69 ele mostrou lá o aparecimento do CLP, né? Ele mencionou assim, mas fez o CLP, fulano de tal, enfim. E é o uso do computador no chão de fábrica. E em 2013, mais ou menos, dentro dessa análise, desse diagnóstico do governo alemão, que eles tinham que mudar e ser mais competitivos do que a China, sem fechar suas fábricas, né? E mandar para a China e fabricar tudo na China. Aí ele vai ficar competitivo. Aí tem que importar mais o ecossistema dele, ó, de ensino médio, técnico, né? O Senai, que existe lá na Alemanha, ia acabar, ok? Não ia ter, porque o empregado nível técnico não ia ter mais emprego, ok? Ia ficar igual o meio oeste americano, o cara ia ficar desempregado, ia ter subemprego, ia para o McDonald's, ia fazer hambúrguer, ia fazer sei lá o quê, ia prestar serviço, ia servir, né, alguma coisa, algum serviço que não era de manufatura. Um serviço, né, direto de venda, ia ser, sei lá, encanador, ia ser eletricista, enfim, ia mudar a perspectiva dele e o seu nível de vida ia certamente cair drasticamente. Então, para a Alemanha não repetir o erro, ela se baseia aqui nos sistemas cyberfísicos, né? Então, ela vai ter um sistema físico e um sistema que é um gêmeo digital, que é o sistema cibernético. Usando o quê? Internet das coisas, dados, para transformar o dado em conhecimento, em valor, usando técnicas de inteligência artificial. No videozinho lá apareceu um cara lá de um centro de inteligência artificial, né, falando do valor do dado, o que ele ia fazer com o dado, coisas do gênero. Bem, então aqui tem um histórico, né, lá na linha de abates, onde teve inspiração lá do Henry Ford, né, para fazer o modelo T, então aqui o sistema de produção do Ford, né, que é a montagem do modelo T. Okay? Bem, então, a indústria 4.0 foi uma resposta do governo alemão, da sociedade alemã, empresas alemãs, das instituições de ensino técnico e superior na Alemanha, pesquisa, enfim. Bem, aí no Japão, o que acontece no Japão? Então, o Japão, né, é diferente também porque ele tem um ecossistema baseado em pequenas e médias empresas que prestam serviço para as grandes empresas. Então, foi lá que surgiu o sistema Toyota de produção, foi lá que surgiu toda a parte de manufatura enxuta, de qualidade total, então uma ilhazinha com poucos recursos, e que eles precisam combater o desperdício. Então, o Japão teve o papel que a China tem hoje na década de 80. Né? Então, o Japão brigava de igual para igual com os Estados Unidos e desafiava os Estados Unidos em termos de hegemonia econômica, que acabou não se concretizando, mas mesmo assim as empresas japonesas compraram muitas empresas americanas, né, na década de 80, porque ela estava tendo muito sucesso
em várias áreas, e começou, inclusive, a comprar ícones americanos da indústria de entretenimento. Porque tinha toda a parte de jogos, tinha toda a parte de desenvolvimento de televisores, tinha a parte de cinema, tinha a Sony, né? Uma série de empresas, além das empresas automobilísticas, né? Que estavam desafiando, né, a empresa americana, que ainda fabricava nos Estados Unidos. Só que não conseguia concorrer em igualdade de condições com a empresa japonesa, porque ela era mais eficiente em termos de produtividade, com o sistema Toyota de produção, em termos de qualidade. Então, os produtos quebravam mais, eram mais econômicos. Você teve a crise do petróleo em 74 nos Estados Unidos, em que aqueles carros de 8 cilindros lá, né, ficavam sem gasolina, ficavam na garagem, porque não tinha gasolina, a gasolina estava muito cara para eles rodarem, né? Então, o americano mudou a chave e começou a comprar carros com motores menores, mais econômicos, enfim. Então, foi o crescimento, principalmente da Toyota e depois da Honda nos Estados Unidos, né? Então, esse ecossistema de competitividade industrial, né, que a gente tinha no Japão, e eles também produzem muito no Japão, né? Eles produzem em outros locais do mundo, mas produzem no Japão. Eles levaram, desativaram suas fábricas, levaram para a China, por exemplo. Devido à proximidade, eles continuam fabricando no Japão. Então, a Toyota, até hoje, né, é a maior fabricante de automóveis do mundo, né? Enfim, então ela fabrica em todo o mundo, né? Mas ela fabrica em grande quantidade justamente no Japão. Bem, já no governo americano, ele tem aqui um ecossistema de competitividade industrial baseado em 6S. O que é 6S? São as áreas estratégicas que eles elegem como sendo prioritários para investimento. Então, espaço, aeroespacial, manufatura avançada. Semicondutores, eletrônica do futuro. Semicondutores, né? Grande maioria das fábricas deles está em Taiwan, está no Sudoeste Asiático, né? Estão até tentando repatriar, fazer com que sejam fabricados nos Estados Unidos, mas as GPUs, tudo isso é fabricado no Sudoeste Asiático, né? Enfim. Energia, né? E aí, as empresas de tecnologia, né? Enfim, então eles elegeram algumas áreas que para eles são estratégicas e outras áreas, né, que eles simplesmente não investem. Então, o que é estratégico, eles fazem lá. A indústria aeroespacial, não vou mandar fazer na China. Então, vou fazer lá, atender a indústria militar. Né? Energia, também, vou fazer lá. Mas o que é consumo de massa, está liberado, você faz onde se quiser. Então, no Vale do Silício, inovação. O que você tem lá? Design na Califórnia e fabricado na China. Eles não mandaram o design para a China. O design continua na Califórnia. Onde estão os talentos, onde está o desenvolvimento, onde está a tecnologia. Só que fabricam na China porque a rentabilidade é muito maior que o custo final de um iPhone, um iPod, um iPad ou qualquer outro dispositivo que eles comercializavam. Vão ter um ganho muito maior se fabricar na China. Por isso que eles fabricam lá. Né? Porque a China tem outras vantagens. Não, a grande vantagem é que o custo da mão de obra é muito baixo. Como eles usam isso de forma intensiva, então isso viabiliza a montagem de produtos com um custo muito menor do que o custo
que ocorreria nos Estados Unidos. Só por isso que eles estão lá. Estão lá apenas por essa vantagem competitiva. E eles importam sem imposto para os Estados Unidos, né? Até tentou colocar, mas a Apple foi lá e mandou ele tirar, porque o americano não ia ter mais iPhone baratinho, né? Pagar bem mais caro, né? Acho que o Trump, inclusive, tem um celular que ele fabrica lá na China também, né? Manda para os Estados Unidos, enfim, as conversas desse lá, o fone Trump, o celular Trump, né? Bem, então, só para a gente finalizar, a gente olhar desde a década de 80 até o início agora da implantação da indústria 4.0, a gente pode colocar uma evolução onde a gente vai ter um modelo de produtividade de 5 níveis. O nível 1, mais básico, são as ferramentas industriais japonesas da década de 80. Então, o sistema 5S, o modelo Kaizen de melhoria constante, contínua. Então, são as técnicas industriais japonesas que organizavam o chão de fábrica ser mais organizado, ser mais produtivo, buscando sempre a melhoria constante. Então, isso aqui é o nível 1. Não preciso de computador, só preciso, né, de uma visão diferenciada da mão de obra que vai receber uma série de treinamentos de melhoria contínua e sistema 5S, que é aquele sistema de organização, limpeza, ferramental organizado, enfim, são as técnicas clássicas de produtividade japonesa. O nível 2, aí já usa computador, né? Então, isso aqui é nível botar a mão lá, né? Você não precisa de automação, não precisa de nada. É só nível aqui de interação, de mudar a forma que você se relaciona com as atividades no chão de fábrica. Nível 2, você gera dados, ok? Por quê? Porque você tem um comando numérico, você tem sistemas CAD/CAM, tem manufatura integrada do computador, tem sistema de manufatura enxuta, tem sistemas Six Sigma. Então, aqui a gente chama de nível de dados. Por quê? Porque você tem dados para trabalhar, ok? Mas não faz nada com esse dado, por enquanto, tá? Bem, no nível 3, você tem ferramentas de análise preditiva. Então, você tem dados aqui do nível 2. Você já tem um nível 2. Agora, você quer ir pegar esses nível 2 e fazer algum tipo de análise preditiva. Então, você vai pegar esse dado, transformar em informação. Mas de forma muito incipiente, porque você não tinha ferramentas tão poderosas para transformar esses dados em conhecimento. Você conseguia um nível de predição muito limitado em termos de informação. Aí no nível 4, aí você já está pegando essa informação e trabalhando essa informação para o nível de conhecimento. Então, aqui você tem ferramentas de otimização e tomada de decisão. Ok? Então, aqui você tem ferramentas de análise preditiva. Por exemplo, você conseguia modelar com aqueles dados de usinagem, coisas do gênero, vida de ferramenta, você criava uma regressão. Okay? Então, é uma ferramenta preditiva, né? Pegando aqueles dados brutos, tempos, usinagem, etc., etc., e criava um modelo teórico experimental utilizando ali uma abordagem de uma regressão, né, linear, uma logística, enfim, um modelo de regressão qualquer que você, logarítmico, que você queira trabalhar. Aqui não, você já está no nível de conhecimento adicional. Então, você está conseguindo pegar aqueles dados que contêm informação que vão virar conhecimento. Você vai usar ferramentas de utilização mais inteligentes, pode usar aí um sistema especialista, pode usar um sistema de inteligência artificial usando uma rede neural. Então, você vai usar ferramentas mais elaboradas do que simplesmente regressão, por exemplo. Então, aqui você já está entrando no mundo da inteligência artificial. E aqui você tem um nível autônomo, né? São ferramentas de sincronização. Então, você vai pegar o dado das suas máquinas de comando numérico, da sua fresadora, CNC, do seu robô, vai fazer predição
vai fazer otimização e vai fazer a sincronização, fechando a malha e gerando um sistema autônomo. Então, aqui, né, você tem um nível mais alto, né, que é o nível 5, onde você vai conseguir automatizar a sua tomada de decisão, porque o sistema é dotado de inteligência e ele consegue fazer uma análise, otimizar o seu processo, fazer predições e realimentar o processo de uma forma autônoma, né? Então, por exemplo, o carro autônomo, ele faz isso, ok? Então, o carro autônomo, ele vai pegar os dados de N sensores, ele vai fazer predições, ele vai fazer otimizações e ele vai fazer ações para que o veículo navegue ou que o veículo seja pilotado com segurança, interagindo com o pedestre, com o trânsito, com os demais elementos à sua volta, né, sem nenhuma colisão. Então, você tem um nível de autonomia que o seu sistema vai assumir, porque ele é dotado de muito mais inteligência, porque ele tem muito dado. Não é só um dado, são vários tipos de dados. Cada dado vai servir para um determinado tipo de tomada de decisão, de otimização. Ok? Bem, então eu vou ficar por aqui, que já estourei só a minha hora aí. Ok? Então, na próxima aula, a gente continua aqui, né, entrando aqui em algumas ferramentas que são utilizadas na parte de automação da manufatura. Né? E aí a gente dá continuidade aí. Ok? É isso aí, então. Até quarta. Só acabar com a gravação aqui. Aí você publica isso aí lá. Eu coloco lá. Isso. Coloco lá depois. Professor. Tá, tchau. Boa noite.